quando você dividiu isso com a igreja, isso trouxe um impacto para o meu coração, que é como se fosse um caminho para desavivar, vamos dizer assim. Foi um caminho, se eu deixasse de orar, também poderia acontecer isso comigo. Um lugar tão cheio de Deus, tão cheio de experiência, veio a ter líderes que nem oravam. Então, isso mexeu comigo, e você está deixando aqui também um convite, um desafio, uma provocação para que jovens escutem a Deus, considerem e talvez passem férias e vão lá para reconhecer um lugar e possam ser realmente usados por Deus. Criamos um centro de treinamento em Málaga, na Espanha, pronto para receber muitos jovens que poderão ter algo assim. Mas eu reforço o que você falou, que a igreja brasileira tome cuidado, porque se a gente perde a essência da vida com Deus, a gente pode morrer. Igrejas também morrem. Pastor, eu quero mudar um pouquinho o assunto, porque eu sei que você é craque em liderança, você treina a respeito de liderança. Quero falar sobre liderança pessoal. É buscado demais esse assunto é muito lido, e o ser humano tem uma tendência muito fácil de ser incoerente. Nós, muitas vezes, desejamos algo, recebemos até uma palavra de Deus a respeito de alguma coisa, só que isso que a gente deseja não impacta a nossa agenda diária, a gente continua vivendo da mesma maneira. E passados anos, vem uma frustração incrível. Eu quero te perguntar, como que você faz quando você receber, né? O que você fez quando você recebeu o chamado? O que você faz no seu dia a dia? Como que você vive a sua agenda? Eu sei o seguinte, ninguém quer seguir um líder que não tem uma visão, ninguém quer seguir um líder sem paixão e ninguém quer seguir uma pessoa que não os ame. E eu sei que paixão é minha responsabilidade, ninguém é responsável de encher o meu tanque de paixão. A Bíblia fala, aquele que lidera, faça-o com zelo. Zelo significa o quê? Com fervor. Uma igreja não merece um pastor desanimado no púlpito, um pastor que fica lá, se fez, se não fez, tanto faz. Então, eu aprendi muito sobre liderança com o rei Davi, o que ele fez ao longo de toda a sua vida. Mas naquele momento em Ziklag, quando a cidade é incendiada, as famílias tomadas, os seus amigos se voltam, ele está sozinho e vai ser apedrejado, e lá está escrito, ele se fortaleceu no Senhor. Eu entendi, eu preciso aprender a me fortalecer, porque nem sempre eu vou ter o seu apoio, nem sempre eu vou ter alguém para orar por mim. Eu vou ter que aprender, não é? Porque a posição de liderança às vezes é solitária. Então, todos nós temos que aprender. O que eu faço? Tempo a sós com Deus é fundamental. Nem é tanto o que nós falamos que vai impactar a vida das pessoas, mas é como nós falamos. E um líder de célula que reúne uma pessoa é como Jesus, com discípulos o seguindo. E eu posso estar falando alguma coisa que a minha atitude ali e sempre como líder nega totalmente. Eu tiro tempo a sós com Deus obrigatório, eu me renovo. Oração, palavra, andar com gente ungida, gente que inspira, gente que me desafia a melhorar. Ler bons livros. Olha aqui, eu só tenho livros. Eu leio 50 livros por ano, um por semana praticamente. E eu retiro, extraio dos livros, sabe, tudo aquilo que pode me desafiar, me motivar, me encorajar. Então, é essencial que alguém que quer ter longevidade, alguém que quer, não é, prosseguir mesmo em meio a adversidades e oposição, que aprenda sim a encontrar as fontes de como faz para que à medida que o seu tanque esvazia, você possa encher de novo. É o próprio líder, é nós mesmos que somos responsáveis de encontrar os nossos caminhos de renovação. Isso é impressionante, porque a nossa percepção muitas vezes tem sido roubada. E a gente tem perdido o poder de escolha. A gente tem seguido o mundo, a rotina, sem perceber que muitas dessas coisas, inclusive companhias, inclusive coisas ruins que entram nos nossos olhos, nos nossos ouvidos, têm feito com que a nossa paixão pela vida esvazie o nosso tanque. Pastor, eu quero fazer uma observação aqui de um outro assunto. Eu observei aqui durante todos esses anos, só que essa observação, essa percepção só veio agora após eu ter tido filho. Que foi o seguinte,
eu nunca recebi aqui da Central, sendo de você ou de qualquer outro líder, uma palavra autoritária, uma palavra impositiva, mesmo quando eu estava, às vezes, por caminhos assim um pouco ruins. Eu sempre recebi uma orientação de influência, uma orientação motivadora, e isso é uma marca da Central. E hoje eu percebo isso porque eu tendo filhos, a gente sempre, toda mãe, com certeza quem nos assiste, a gente busca através de livros, de oração, de clamor a Deus, uma sabedoria que vem do alto para criar os nossos filhos. Porque a gente sabe, se a gente apertá-los, a gente impor muito, não é a maneira mais correta de se influenciar. E eu vejo que a Central é sucesso nisso, eu sei que isso vem muito de você. Me fala um pouco a respeito dessa liderança, essa maneira de conduzir as coisas. Eu acredito que seja uma marca sua mesmo e que, graças a Deus, passou um pouco para mim e tem passado para vários líderes. De novo com Davi, quando ele recusou aquela armadura que o Saul ofereceu, o que ele está ensinando para nós? Você só vai ser líder, só vai ter sucesso se você for o que você é. Eu admiro, às vezes, líderes mais firmes, mais autoritários. Eu acho que tem seu valor. Para mim não existe estilo certo ou estilo errado. É o seu estilo. Mas é um valor para mim. Eu sempre sonhei com uma liderança amorosa. Eu sempre admirei a palavra sabedoria. Para mim, liderança não é força. Liderança é influência. Para mim, liderança é sinônimo de amor. Então, se isso é verdade, naturalmente a gente age dessa maneira, porque não adianta forçar. Não adianta nas questões da pessoa e nas questões do reino e da vontade de Deus obrigar nada, porque o que se obriga não é verdadeiro. Então eu prefiro a autenticidade, eu prefiro naturalmente, não é? Que a pessoa tenha a liberdade graciosa de escolher o que ela quer fazer e a gente dá essa opção. Mas é uma questão de valor. Para nós, é uma liderança mansa, uma liderança sábia, uma liderança influente. É um valor que a gente persegue, tem sido dessa maneira que a gente tem procurado criar esse ambiente de família. Por isso a Central é uma igreja, família, que vive o amor de Deus, mas transforma o mundo. Lindo ouvir isso, porque existe uma necessidade nossa, não só como mãe, como líder, como pastor, como influência que somos, de aplicar e de influenciar da maneira correta. Pastor, muito bom ter te recebido aqui. Para finalizar, eu quero contar só rapidamente, talvez você não tenha visto o filme O Rei Leão. E no Rei Leão, todo mundo, né, tá super na moda, todo mundo assistiu e muitos vídeos têm saído a esse respeito, mas o Rei Leão, de uma maneira muito interessante, ele apresenta pra gente duas filosofias. Existe lá o leãozinho Simba, a coisa mais bonitinha, que aprende com o seu pai desde pequeno vai treinando ele e mostrando que ele tem uma missão e um chamado, de reinar sobre todas aquelas pessoas. E no ao momento X lá, Simba é magoado, enfim, ele perde o pai, enfim. E ele foge daquela comunidade e começa a ser discipulado por dois que não têm a mesma identidade dele. E que convida o Simba a comer e beber pelo mundo. Tanto que tem aquela musiquinha, Hakuna Matata, que é o seguinte: os seus problemas deixa pra lá, você não tem que fazer nada, você tem só que comer e beber. E o Simba desprende da sua identidade, do seu chamado, e começa a viver a vida de uma maneira irresponsável, longe daquele propósito pelo qual ele foi chamado. Bem, o Rei Leão não está tão distante da realidade que nós estamos vivendo hoje. E eu queria que você terminasse esse programa contando pra gente a sua percepção em relação às escolhas das pessoas, né? Com certeza você tem percebido grupos que escolhem viver só comendo e bebendo e não vivem o propósito de Deus, e grupos que escolhem viver cumprindo a missão de Deus. Qual a diferença? Qual o resultado desses dois grupos? O que você percebe em relação a isso? A história é linda mesmo e ela se encaixa com a revelação bíblica do nosso destino. Todo ser humano foi criado por Deus com um destino. A semelhança, então, do Simba, ele foi criado com um destino. Mas o inimigo semeia nos nossos corações ofensas, sementes de ofensas que colocam peso e entraves para a nossa caminhada. Somente a partir de um encontro
encontro, um reencontro com o Criador. Somente a partir de uma experiência profunda de conversão com Jesus, onde a nossa história é de novo, não é, restabelecido, o nosso caminho. Por isso Jesus disse, eu sou o caminho. Caminho o quê? Para nos levar a Deus, nos levar ao nosso destino. Através de uma experiência com Deus, a pessoa recupera o controle da sua vida e a leveza e a condição de prosseguir até o seu destino. Acho que essa é a função da igreja. Acho que a igreja existe para ajudar as pessoas, para encorajar, tirar os pesos, desatar. Quando Lázaro sai do túmulo, ele está todo amarrado. E Jesus diz, desatai-o, não é? Deixa ele andar. E a igreja tem essa função. Por isso que eu não acredito numa igreja que põe mais peso. Uma igreja legalista, uma igreja que machuca. Pelo contrário, uma igreja que encoraja, que aponta o caminho. E eu vejo isso acontecendo hoje em dia e eu vejo isso lindo de Deus fazendo. O que eu posso dizer é que com a escolha de Deus, quando eu faço uma escolha de andar com Deus, eu faço uma escolha de chegar. Porque Ele diz, eu estarei com você todos os dias até o final. E é Ele que nos coloca lá. É Ele que nos livra de tudo que nos embaraça, que pesa, para a gente cruzar a linha de chegada. Então, se nossos ouvintes estão aí, talvez pensando que a vida está meio desorientada, que está meio fora do propósito, o tempo está passando e a sensação de que, puxa, né, eu já vivi uma fase de engenharia, hoje eu sou pastor, eu ainda estou esperando mais que Deus tem para mim, eu quero mais, eu quero muito mais, porque Deus tem um propósito. E eu não quero, com essa única vida que eu tenho, eu não terei outra, eu não quero chegar diante dele e não ter cumprido aquilo que ele sonhou para mim. Então, esquecendo das coisas que para trás ficam, largando todo o peso, eu avanço para o alvo. E eu peço a ajuda de Deus. E com a força e o poder que Ele dá, todos nós podemos e devemos viver o propósito que Ele tem para a nossa vida. Sua vida, líder, suas mínimas atitudes, sua paixão, não é? Sua maneira de ser ensina muito mais do que o estudo que você comunica para eles. Lindo ouvir isso e eu espero que você tenha recebido essa chave do céu. Primeiro, a consciência de que eu e você, o pastor Paulo e todos os seres humanos vivemos uma vida só. E para essa vida, Deus tem uma causa, Deus tem um propósito simplesmente extraordinário. Eu creio para você que o propósito para a sua vida é extraordinário. Então eu estou à sua disposição nas minhas redes sociais, caso você queira uma oração, caso você queira um conselho, ou caso você queira saber da causa para a sua vida, nós podemos conversar. Pastor, um prazer enorme te receber aqui. O melhor, obrigado por ter me recebido na sua sala. Realmente eu espero que o Senhor te surpreenda ainda mais com algo extraordinário do céu, porque Ele é muito criativo, Ele pode fazer várias coisas ainda. E eu quero. Exatamente. Dê um beijo em toda a sua família, na Ju, na Paulinha, no Ben, na Bela, e Deus abençoe muito. Muito obrigado.